Dá um toque no balão, movimentou agora de pé esquerdo, pra valer, pela esquerda para Luizinho. Luizinho para, olha, examina a situação, movimentou de pé canhoto para a área, muito fechado, falhou o goleiro. Olha, sem dúvida nenhuma, um dos fatos mais importantes na vida da Associação Atlética Ponte Preta foi a construção do Majestoso. Vai se perder pela linha de fundo, não chega. Luizinho alcançou, levantou para a área, subiu o Léo, tocou de cabeça de qualquer maneira, o rebote apanhado pelo Jurandir. O Jurandir levantou, bateu no costado de Budão, espigou, sobrou para o Jair. Uma coisa que isso daí que o Moisés Zucarelli fez, que serve para toda a geração do Ponte Pretano entender o que é Ponte Preta, parar com esse negócio de vaidade, esse tipo de coisa. Tocou para Luiz Ricardo e bateu na cara do gol, bateu para trás para Elias, entrou, tocou, é gol! Gol da Ponte Preta! Nunca quis nada. Nunca quis aparecer, nunca contou vantagem de nada. Olha, meu pai, acho que ele nem existiu, viu? Vou te contar a história todinha. O meu caso na ponte é o seguinte, é uma história muito comprida. Ele nasceu em Limeira, meu pai veio para Campinas com 2 anos, 2 meses e 11 dias. Sei certinho. Ele estudou até o 3º ano primário e a grande vocação dele era ser médico. Mas, por conta das necessidades da família, né? Minha avó ficou viúva cedo, com 7 filhos, então ele teve que lutar e trabalhar e tal, né? Então, o grande sonho inicial dele, vamos dizer, seria ser médico. Ele já mais velho um pouco, com 17, 18 anos talvez, tinha na rua Barão de Jaguara, tinha casa elétrica. O papai trabalhou muitos anos lá, chegou a ser gerente. Aí que ele resolveu ter o próprio negócio dele. Para vocês terem uma ideia, ele tinha o ombro torto, porque ele trazia vidros que vinham da estação que chegavam os trens lá em cima. Ele descia toda a Rua 13 carregando vidros aqui no ombro, e isso deformou o ombro dele. Imaginem como foi difícil a vida dele, como foi difícil e como ele conseguiu, apesar de todas as dificuldades, se tornar um grande empresário. Então ele se fez sozinho, trabalhou bastante, honesto, ajudou todo mundo. Então a infância dele foi péssima, a gente não tinha nada. Então tudo que ele fez, ele dizia assim para a gente: o importante é deixar um nome, não dinheiro. Bom, nasceram no mesmo ano, né, 1900. Aliás, meu pai já tinha 2 anos, mas ele sempre falava que tinha nascido em 1900. Eu já fiquei sabendo disso, eu já era moça, porque a ponte foi fundada em 1900, eu acho que para ele já sempre teve coisa com a ponte. A Ponte Preta, ela nasceu num bairro operário, num bairro popular, diferente do Guarani, que foi muito mais homogêneo, né, a classe social da sua fundação, de italianos, pequenos burgueses, marceneiros, etc. No caso da ponte, você tem uma comunidade ligada à ferrovia, pessoas ligadas à Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que moravam no bairro da Ponte Preta. Naquela época, o bairro era conhecido como Bairro do Fundão, e havia uma ponte de madeira enegrecida com alcatrão para que a sua conservação fosse ampliada. Ela passou a ser conhecida como a Ponte Preta, e as pessoas que se referiam ao bairro passaram a se referir ao bairro da Ponte Preta. Os moradores do bairro da Ponte Preta
chacareiros, né, do início do bairro, e pessoas de fora do bairro, né, que viam no futebol uma maneira de se agregar, porque não era ainda um jogo como a gente entende hoje, a gente não pode olhar com os olhos de hoje, né? Era ainda uma brincadeira, né, uma coisa gostosa, uma coisa muito lúdica, etc., mas não tinha nada a ver com o futebol profissional, nem com o futebol competitivo de hoje. Não era natural nem para Ponte Preta, nem para qualquer outro clube, ter um estádio de futebol na época. Então ela jogou em vários cantos da cidade. Inicialmente em chácaras aqui mesmo no bairro da Ponte Preta. Depois tinha o campo do Cruzeiro, o famoso campo do Cruzeiro, outro campo tradicional, o campo do Hipódromo, na região do Bonfim. A Ponte Preta jogava muito em Sousas também. Muitas vezes chegou a mandar partidas no Pastinho, o campo do estádio do Guarani, no próprio estádio do Mogiana. E a Ponte Preta também chegou a ter, na década de 20, final da década de 20 e início dos anos 30, o estádio, esse próprio, o estádio da Júlio de Mesquita, localizado na tradicional avenida, entre as tradicionais avenidas Anchieta e Júlio de Mesquita. E certa vez, lá em Limeira, a Ponte teve várias sedes, a Ponte perambulou para essa Campinas, lá e aqui, e aí falaram para ele assim, olha, Moisés, você está reclamando do quê do estádio aqui, do gramado aqui de Limeira, se a Ponte nem estádio tem? Isso mexeu com ele. A Ponte não tinha estádio. Tinha sempre que treinar em estádio emprestado, que o Guarani tinha, que nós chamávamos o Guarani de Pastinho, que era uma coisinha, né? E papai sempre dizia, a Ponte, não é eu preciso, a Ponte precisa ter um campo. Que aquilo pegava no meu pai. Meu pai tinha assim um brio fora de série. E o Caruso um dia falou para ele, você está falando aí que a Ponte precisa ter um campo, o dia que a Ponte conseguir um campo, vai nascer pelo na palma da minha mão. Aquilo pegou meu pai, não mexe com ele, porque ele prova que não é o que estão falando. Moisés Lucarelli, apesar de um empresário renomado na cidade, com boa condição financeira, ele sozinho provavelmente não teria condição de adquirir uma propriedade para a construção do estádio. Então ele se uniu a dois outros importantes dirigentes pontepretanos, o médico Olímpio Dias Porto e o empresário José Cantúzio, da tradicional família Cantúzio, do Curtume, ali na região da Vila Industrial. E os três uniram esforços para a aquisição do terreno aqui na própria região do bairro da Ponte Preta. Os três compraram o terreno onde hoje é o Majestoso e construiu o estádio através da aclamação popular, aclamando, chamando a torcida para a construção. Então, além dessa obra maravilhosa, a Ponte teria a sua casa, ele conseguiu fazer essa relação de paixão ainda maior entre torcida e o clube. Essa que foi a grande química. Claro que a obra é importantíssima, mas a Ponte ela triplicou a sua torcida graças a essa relação de amor na construção do estádio. Levaram anos, não foi feito de um dia para o outro. O dia que ficou pronto, ele foi lá na nossa casa, chamou Caruso, ele fazia assim, Caruso, vem cá, dia tal, o campo da Ponte está lá, vai ser inaugurado. Eu quero ver você fazer nascer pelo na palma da sua mão. Olha, eu acho que foi uma das maiores felicidades dele, foi poder dizer isso. Você veja onde está minha vaidade. Eu tive audácia, muita audácia para construir o estádio. E veja quem eu sou. Então, vamos comprar um terreno, eu disse para ele. Só que aquilo lá era um buraco, lá onde está o estádio. O clube em si não tinha condições de construir o estádio, não tinha finanças para isso. E o pontapé inicial foi a aquisição do terreno. Comprado o terreno, o clube não tinha condição nenhuma de iniciar as obras. Qual foi a opção? Buscar a influência política para conseguir o maquinário necessário para o início das obras. Você tinha questões políticas, né, que envolviam, primeiro o Estado Novo, né, varguista. Isso às vezes ajudou, às vezes atrapalhou a Ponte. No início ajudou muito. Você ter um governo ditatorial onde alguém mandava, olha, a máquina de terraplanagem tem que ficar lá 1 ano e ninguém discutia.
né? Depois já não. Então ele viveu todos esses momentos, né? Meu amigo, ele era o líder. O líder é algo que você não consegue explicar. É aquele que funciona como um imã, que todos vão à procura dele, ele dá resposta a todos, porque ele sabe mais que todos. Esse é o líder, é aquele que sabe. Aí ele começou a construir, mas assim, não era engenheiro, era um amigo dele também, pontepretano, que fez o desenho, meu pai também, sabe, foi feito assim mais com camaradagem um do outro, não se pagou nada para engenheiro, porque era todo mundo pontepretano e queriam o estádio, né? Olha, ele era uma pessoa que ele gostava de fazer, mas não gostava assim de aparecer, de ficar em evidência. Ele ajudava os outros todos, mas ele mesmo não, para ele não queria isso. Nunca ele foi presidente da ponte, embora tivesse sido convidado, né? Mas ele jamais quis ser presidente. Ele indicava, sempre indicava, né? E ajudava em tudo, mas presidente mesmo não. Eu me lembro que tinha várias campanha do tijolo, das cadeiras, enfim, de tudo que ele pudesse criar, tinha essas campanhas, né? E isso era uma coisa a mais de tudo que eles conseguiam arrecadar. Ele era tudo, assim, porque tudo estava em nome dele, ele era responsável por todos os pagamentos, tudo, absolutamente ele era o responsável. Ele fez campanha aos domingos, era uma maravilha. Quem dava os tijolos para construir a ponte também era um pontepretano. Enchia assim 3, 4 caminhões de tijolos e descia a Rua Barão, mas era uma festa, ia todo mundo ver, era uma delícia. Não tinha banco assim logo no começo. Ele fazia uns recibos e ele pedia para os pontepretanos que tinham comércio, aliás, todos ajudaram, não só o pontepretano, para dar X. E ele punha, eu me lembro também, chegava o dia de receber, ele punha os recibos na minha bolsa e falava assim, agora, e punha aqui em mim, e falava, agora você vai lá receber. Então eu ia, passava o recibo, eles me davam o dinheiro, eu levava para casa, assim, quer dizer, foi uma época muito gostosa. Possivelmente a Ponte Preta até hoje estaria rodando de campo em campo, sempre à procura de um estádio, ou à espera de uma parceria com a prefeitura, com o estado, que construísse um estádio e o cedesse para a sua exploração, como acontece hoje no Rio de Janeiro, ou, na melhor das hipóteses, sem essa participação decisiva da torcida, talvez o clube, em vez de ter um estádio já em 1948, levasse 30, 40 anos para concretizar esse sonho. Mas o que é importante, durante todo o tempo que construímos o estádio, tivemos um time bom de bola. Em São Paulo diziam que os irmãos Lucarelli, um arranjava o palhaço, o outro fazia o circo. Eu fazia o circo, o estádio, e o irmão arranjava o espetáculo, os jogadores. Ele tinha grandes amigos que tinham começado juntos a vida dele, a vida de comerciante que ele foi. Tá? Ele tinha o Alfredo Trindade, que era do Corinthians, que era um grande amigo dele. Paulo Machado de Carvalho, que era um grande amigo dele. Tinha no Palmeiras, os mais velhos vão lembrar disso, Mário Frugiueli, que era um capitão da indústria. Então, ele telefonava para esses grandes homens do futebol brasileiro e pedia, olha, eu estou precisando, então vocês mais davam. Fulano, eu estou precisando... O primeiro jogo oficial do Majestoso foi em 12 de setembro de 1948, contra o 15 de Piracicaba, em um jogo pela divisão de acesso do Campeonato Paulista. O 15 tinha um